Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço, que Jesus nos envolva. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana, o Homem Integral, na companhia do amigo Eduardo Araújo. Muita paz a todos, nossos ouvintes e internautas. O Vinícius lá na técnica. E hoje nós vamos dar início ao estudo do último capítulo do livro. É o capítulo 9, que fala o futuro do homem. Estamos chegando no final do livro. Quanto conteúdo nesse livro. Qual será o próximo livro, hein, Maria de Fátima Miranda? Nós vamos ver. Então vocês vão ficar curiosos. A gente só vai contar no finalzinho, quando estiver acabando, aí ela conta. Então vamos iniciando aí um novo capítulo, né? E último capítulo desse livro maravilhoso. Esse livro realmente é o Homem Integral, de Joana de Ângeles. Lembrando que quem não pôde acompanhar, né, os nossos estudos aí ao longo desse percurso para chegarmos aqui no final, você pode no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Então você vai lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, entra na nossa playlist, lá tem todos os programas e você pode pegar, vai procurando ali, quando encontrar Momentos com Joana de Ângeles. Você lá tem muitos e muitos programas aí acompanhando os nossos estudos desta obra maravilhosa, O Homem Integral. Então, você pode fazer isso facilmente. Uma outra maneira de você encontrar direto é você, dentro do YouTube, você digita Momentos com Joana de Ângeles, Rádio Rio de Janeiro. Então, ele já te leva direto para a playlist. Isso é mais fácil, né? Porque você não precisa ficar procurando programa por programa. Entenderam? Vai no seu YouTube, abre o YouTube. Lá na busca do YouTube você vai digitar Momentos com Joana de Ângeles, Rádio Rio de Janeiro. Então ele já vai direcionar o resultado da sua pesquisa para a playlist do programa Momentos com Joana, que eu acho que tinha lá em torno de 400 programas ou mais, não lembro. Depois eu vou até dar uma olhadinha aqui e passo para vocês. Mas vamos dar início a esse capítulo 9, o futuro do homem. Ele vai tratar sobre a morte e seu problema, é um tópico. O segundo tópico, a controvertida comunicação dos espíritos. O terceiro tópico, o modelo organizador biológico, que é o perispírito. E o último tópico, né, encerrando o livro, a reencarnação. Então, com certeza vai ser muito bom, né, a gente estudar isso tudo juntos e poder compartilhar aí dos ensinamentos que esse espírito que a gente respeita tanto, que é tão fiel à obra de Allan Kardec, ela que trabalhou junto com a espiritualidade superior quando do advento da chegada do Consolador à Terra. Joana de Ângeles é um espírito que já há algumas encarnações se dedica integralmente, né, ao Evangelho de Jesus, tendo dado a sua própria vida algumas vezes por esse Evangelho. Por isso a respeitamos. Então, primeiro tópico, a morte e seu problema. E ela diz o seguinte: fatalidade biológica. A morte é fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui, face à finalidade específica de cada uma. Por efeito, o mesmo ocorre com o corpo, no que resulta o fenômeno conhecido como morte. Então esse aí é um dos nossos grandes desafios, né? Sobretudo nós ocidentais, que temos culturalmente uma dificuldade imensa em lidar com a morte. Para a gente é muito complicado. Os orientais, até por uma questão cultural também, hoje em dia talvez, não sei, com essa globalização tudo mudou, mas os orientais, eles já têm uma visão, né, ou tinham, em sua grande maioria, de que a morte é uma libertação, a ponto deles chorarem quando alguém chegava ao corpo físico,
né, e fazerem uma festa quando a pessoa retornava ao plano espiritual através da desencarnação, porque eles viam como uma libertação. E realmente o é. A morte é uma libertação. Os espíritos deixam muito claro que estar no corpo físico é estar numa prisão. A capacidade espiritual nossa, ela fica muito comprometida pelo corpo físico. Quem já passou, né, pela experiência de quase morte, o chamado fenômeno EQM, vocês têm aí no YouTube, vocês podem procurar fenômenos de quase morte, tiveram diversos programas falando sobre isso, pessoas que foram dadas praticamente como mortas e retornaram à vida física, e muitas delas relatam sensações incríveis de estarem fora do corpo físico, ao ponto de muitas dizerem que chegaram a querer não voltar, porque era algo tão maravilhoso que elas não queriam retornar ao corpo físico. Ainda que tivessem aqui familiares, compromissos, filhos, elas chegaram a pensar em ficar no plano espiritual. E foram alertadas por parentes desencarnados, por benfeitores, de que ainda não era a hora e precisavam retornar ao corpo físico. Então, a nossa visão sobre a morte ela é muito influenciada, sim, pela nossa cultura, né, ocidental, essa cultura judaico-cristã, da morte como algo... Sofrimento, perda. Sofrimento, perda. De certa forma, mesmo as pessoas sendo espiritualistas, né, na sua grande maioria, como católicos, né, os cristãos católicos, os protestantes, mas a gente percebe um sofrimento muito grande, sobretudo dos nossos irmãos católicos. Porque não que os protestantes não sintam, mas os católicos parece que são os mais vulneráveis nesse momento de separação física. E os espíritas, que deveriam, de alguma forma, serem os mais preparados, pelo conhecimento que nós tenhamos, pelas provas irrefutáveis, sobretudo aí na obra de Chico Xavier, as milhares e milhares de comunicações espirituais, né? Muita gente fala assim, ninguém nunca voltou para falar como é do outro lado. Basta pegar as obras do Chico Xavier, as milhares de mensagens de desencarnados, todas comprovadas, muitas pesquisadas, inclusive, por cientistas. Temos aí um livro que já saiu até de edição, que é o Espiritismo à Luz da Grafoscopia, né? O companheiro foi tentar desmascarar, né? Ele ia fazer uma pesquisa para mostrar que aquilo ali era uma fraude. Ele era especialista na parte de grafoscopia, a letra, e ele abordava as famílias, né, que tinham recebido mensagem, explicava a pesquisa dele. Claro que ele não dizia que estava ali para desmascarar, ele apenas se apresentava como um pesquisador, perguntava à família se eles topariam participar, e para isso bastava que a família fornecesse alguma coisa escrita daquele desencarnado para ele poder comparar o que foi escrito pela psicografia do Chico Xavier e o que foi escrito, né, pela pessoa em vida. Ele queria comparar sobretudo a questão da letra, que era a especialidade dele. E ele chega à conclusão, né, espantosa para ele mesmo e para muitos, que as mensagens e sobretudo as assinaturas dos desencarnados era praticamente idêntica à daquele que se comunicava ali através da psicografia. E ele acaba se tornando espírita também. Isso é um dos inúmeros exemplos, né, que comprovam, e outros pesquisadores, as próprias famílias que recebiam mensagens com informações do desconhecimento da família. O desencarnado, além de apresentar provas de identidade pessoal que a família conhecia, ele muitas vezes dava informações na mensagem que a família dizia, olha, isso aqui está esquisito, nós não conhecemos isso aqui, e gerava dúvidas sobre a mensagem, e logo após a família vinha descobrir que a informação era verdadeira. Isso até refutava a tese de alguns contraditores, né, da possibilidade da comunicação, que diziam que, na verdade, Chico Xavier tinha poderes extraordinários de ler a mente. O que já seria incrível, né? Você ler a mente da pessoa e fabricar uma mensagem. Mas como que ele ia ler na mente de alguém aquilo que não estava lá? Quando a informação que vinha na mensagem era do desconhecimento da própria família. Enfim,
Estamos aqui fazendo essa introdução para mostrar que nós espíritas temos um conhecimento que nos dá a segurança, da certeza de que a morte não acaba com tudo. E ainda assim... Para nos libertar. E ainda assim nós temos essa dificuldade imensa. Eu estou aqui falando, mas eu tenho filho, eu tenho esposa, tenho mãe, tenho pai. Como é que eu vou lidar com a morte deles, caso eles venham a desencarnar primeiro do que eu? Eu só vou saber quando acontecer. Mas que nós temos uma grande chance de termos mais equilíbrio nessa hora por sabermos que não é o fim, isso com certeza. Mas a realidade que nós vemos, e Joana já começa destacando isso aqui, é essa dificuldade nossa de lidar com a morte, né? E ela coloca a morte e seu problema, que é o problema em nós lidarmos com essa realidade, que temos que conviver com ela todos os dias e teremos que passar por ela também. Desapego e ausência física. É isso aí. Como é que eu vou fazer esse Maria de Fátima Miranda desencarnar? Aí vai surgir um fantasma aí do teu vai virar lado. um obsessor aí, vamos lá. Lá. Então, com um montão de gato de pingente assim. Você escutar o miado já sabe. Tá certo, então vamos lá. Segundo parágrafo aí do capítulo 9. Desinformado quanto aos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, o homem teme a morte, em razão do atavismo representativo do fim da vida e da consupção do ser, que é o que nós estávamos falando, né? Para muitos, a morte é o fim. Por mais que ele acredite na vida espiritual, ele não consegue enxergar a morte como uma continuidade da vida. Em variadas culturas primitivas e contemporâneas, para fugir-se à realidade desta inevitável ocorrência, foram criados cerimoniais e cultos religiosos que pretendem diminuir o infausto acontecimento, escamoteando-o ao tempo em que se adorna o morto de esperança quanto à sobrevivência. Em muitas sociedades do passado, era comum colocar-se entre os dentes dos falecidos uma moeda de ouro, para recompensar o barqueiro encarregado de conduzi-lo a outra margem do rio da vida. Na Grécia, particularmente, este uso se tornou normal, objetivando compensar a avareza de Caronte, que ameaçava deixar vagando os não pagantes, quando da travessia do rio Estige, segundo a sua mitologia. Então o ser humano sempre teve essa noção, né, de que algo continua, né? Um mistério, né? Mas sempre envolto aí em muita alegoria, né, em muitas crendices. E a doutrina espírita veio trazer de uma forma muito racional as explicações em relação ao desencarne. Continua Joana de Ângeles. Modernamente, repetindo o embalsamento em que se notabilizaram os egípcios nas casas dos mortos, busca-se embelezar os defuntos, para que deem a impressão de vida e bem-estar, assim liberando os vivos dos temores e das reminiscências amargas. Todavia, por mais se mascare a verdade, chega o momento em que todos a enfrentam sem escapismo, convidados a vivenciá-la. A morte é um fenômeno íncito da vida, que não pode ser desconsiderado. Então, Maria de Fátima Miranda, não tem como fugir. Pois é. Né? Todos nós, em algum momento, vamos ter que deixar o corpo físico. Eu sinto muito em informar isso a vocês. Né? Uma notícia aí que muitos não querem nem imaginar, mas nós, em algum momento, iremos deixar esse corpo físico. E aqueles a quem nós amamos também irão deixar o corpo físico. Ela fala aqui dos egípcios, fala dos gregos, mas Jesus foi essa grande lição que ele veio dar para nós. Não é? Exatamente. Ele esteve conosco, ele teve uma conduta de ajuste dentro da sociedade que ele compôs à época, não é? A despeito de tudo que acontecia nos bastidores das situações da religião, da sociedade, o Império Romano, mas ele teve aquela conduta ética, sabe, inquestionável. E a grande lição dele ficou na cruz, quando ele provou para nós a imortalidade da alma.
Essa foi a grande missão do Cristo, nos apresentar a lei de amor através da imortalidade da alma. Porque o amor que Jesus veio nos mostrar não é só aquele momento de cura, de aconchego, de amparo, de acolhimento ao sofredor encarnado. Mas a grande lição de amor de Jesus é deixar impresso em nossa alma a lição da imortalidade, que aí independe de estarmos encarnados ou não, somos todos beneficiados. A Joana cita aqui essa questão de você cuidar do corpo, né, para o embalsamento, para o sepultamento, para não ficar aquela impressão negativa, né, nos familiares, né, de algo como o fim da vida de uma maneira muito traumática. E é interessante isso porque eu fico observando quando eu vou em sepultamentos, eu particularmente eu não gosto muito desse momento. Eu entendo que é necessário, né? É uma forma da pessoa começar a lidar com o luto, né, com a realidade de que o ente querido desencarnou, mas todo aquele cerimonial que nós criamos, ele tem um aspecto não muito positivo. E aquela coisa do corpo ali, né, e a pessoa fica em cima do corpo, aí chora. E nós que já sabemos que o espírito está liberto, não é interessante a gente ficar ali em cima daquele corpo. Porque sabemos da perturbação que ele pode Exatamente, sofrer. Gerar uma perturbação ao espírito. E eu sempre destaco, né, e até um conselho que eu dou aí a vocês que estão nos ouvindo, né, você que está no seu radinho, você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, de que, sendo possível, né, quando um ente querido desencarnar, a sala onde está ali sendo feito o velório, essa sala deveria estar com uma música suave. A recomendação que deveria se dar a todos que vão ao velório é que naquela sala não pode haver conversas, só oração, né? Uma oração silenciosa, mental, ou uma oração que seja proferida ali naqueles momentos que estão próximos ao sepultamento, ou dos companheiros que trabalham no próprio cemitério, né? Companheiros católicos, evangélicos, não tem problema nenhum, independente de religião, a oração é sempre bem-vindo. Mas fora isso, nenhuma conversação deve acontecer dentro daquele local. Quer conversar? Vai para fora. Porque isso, de certa forma... Dá trabalho aos espíritos. Porque o desencarnado, às vezes, ainda está ali, muito próximo, e isso gera muita dificuldade. Então, procurem conscientizar os familiares que vão ao sepultamento, que procurem respeitar aquele ambiente onde está ali sendo velado o corpo, né? Não só em respeito ao desencarnado, como em respeito à família que está ali também naquele momento. Mas, sobretudo, nós que temos o conhecimento espírita, não ficarmos focados naquele momento no corpo físico. Entendermos que o espírito daqueles a quem amamos não está mais ligado àquele corpo. Aquele corpo é como uma roupa valiosa, né, que foi utilizada durante um determinado tempo aqui na Terra por aquela pessoa a quem nós amamos, mas que a gente não deve se prender à imagem do corpo morto. Porque isso dá uma imagem para a gente de finitude, de que acabou, de que nunca mais eu vou ver. E não é isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes o desencarnado está ali ao nosso lado, nos abraçando, e estaria sorrindo se visse a nossa compreensão. E o doloroso nessa impressão de finitude é que, saindo do velório, esquece do afeto. Ainda tem essa. E você está entendendo? Porque quando você fica naquele culto do corpo e acha que ali encerrou a etapa, você sai dali e parte imediatamente para a vida e para as brigas de uma herança, esquecendo do afeto. Isso é que é mais triste ainda, né? E muitos desencarnados acabam tendo que assistir após o seu desencarne o triste espetáculo, né, da família se degladiando pelos bens, né, pela herança, mostrando uma total indiferença àquele que partiu, né? Isso é muito triste, é uma prova imensa para o espírito e também uma responsabilidade muito grande, até na passagem bíblica, né? Faz falta o Paulo Renato aqui agora, que ele lembraria onde está exatamente, aquele homem que procura Jesus para falar sobre a partilha. E ele fala, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Exatamente. Então até Jesus teve que lidar com isso, né? Com a nossa ganância, com essa questão da pessoa desencarnar, e a gente já está ali preocupado com os bens que terão que ser distribuídos aí dentro dessa partilha entre os familiares. Enfim, que a gente reflita sobre isso,
entenda que em algum momento nós também vamos ter que deixar esse corpo físico, e quanto mais nós nos prepararmos, nos esforçando em fazer o bem, nos esforçando, conforme estudamos aí no capítulo anterior, capítulo 8, a meditação, a busca pela meditação, pela oração, nos prepararmos interiormente para desencarnar. Citávamos outro dia o livro Somos Seis, do Chico Xavier, que nós recomendamos a você, prezado amigo ouvinte, que é um livro que traz mensagens de pessoas desencarnadas, né? 6 companheiros desencarnados, e lá está o caso da companheira chamada Volquimar, que ficou muito famoso, né? Uma tragédia terrível na cidade de São Paulo, né? Que foi um incêndio do edifício Joelma, uma coisa assim marcante na história da cidade, e, enfim, de lembrança muito dolorosa. A Volquimar estava lá naquele incêndio, ela relata o desespero, né, de todos, e ela, num primeiro momento, ela pensou também ou em descer para tentar escapar das chamas, ou em subir para tentar buscar um resgate do helicóptero, mas ela percebe naquele momento que não tinha o que fazer mais, não tinha nem como descer e nem como subir. E ela, nesse momento, ela teve o equilíbrio, né, que muitas vezes nos falta, conforme Joana de Ângeles colocou no capítulo anterior, e ela para e ora. Ela busca a oração naquele momento em que todos estavam em desespero, ela busca a oração, se entrega nas mãos de Deus, e ali mesmo ela é adormecida pela espiritualidade. Acho que tinha um avô dela, um tio presente também, e dá todo esse suporte a ela, e ela sequer percebe a morte. Quando ela desperta no plano espiritual, poucas horas após o fato, ela já estava desperta, e ela ainda vai consolar, ainda vai levar uma palavra de consolo para sua mãe e para sua família. Então, mostrando que a morte, ela pode ser uma coisa muito suave para a gente, desde que a gente busque, né? Como nesse exemplo aí da Volquimar, que não era nenhuma Madre Teresa, que era uma mulher comum, que estava ali em mais um dia de trabalho, naquele edifício, mas que numa hora de grande provação ela soube buscar a oração e soube buscar, sobretudo, certeza de Deus, a confiança em Deus. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, passa muito rápido, né? Lembrando que nós estamos aí nesse último capítulo do livro O Homem Integral, que trata do futuro do homem, e com certeza ainda teremos aí muitos programas dentro desse último capítulo que vão nos trazer grandes ensinamentos desse espírito que nós respeitamos tanto, que é Joana de Ângeles. Finalizamos aqui agradecendo a Jesus, né? Que tenhamos uma semana de paz e bom aproveitamento. Que assim seja, muita paz a todos, não nos preocupemos tanto com a hora da nossa morte, né? Nos preocupemos em viver bem. Vamos tentar viver bem, vamos tentar fazer o melhor que pudermos, tentar perdoar mais, compreender mais, trabalhar mais no bem, não julgar as pessoas, porque quando a nossa hora chegar, com certeza a misericórdia divina se fará presente, e nós iremos partir de uma forma suave, e retornar ao plano espiritual e abrir os olhos lá, felizes por termos nos esforçado, né, nessa transformação moral, não com a glória da santificação, porque não teremos ainda, mas pelo menos com a consciência tranquila de que buscamos, dentro das nossas imensas limitações, ter uma vida melhor. Então, muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.